É o seguinte, a gente às vezes está em casa, sai, hoje eu não vou jantar. Não vou jantar porque eu quero comer uma coisa leve, tá calor, né? Aí vai lá e pega o quê? Um amendoim japonês, achando que tá super fitness, que não pesa, né? Ah, eu vou comer uma batatinha palha, fininha, né? Aí a gente vai nessa, quando vê na balança, tá aumentando. Por que que isso acontece? Temos aqui nossa nutricionista referência, Natália Gimenez. Bom dia. Tudo bom, Nath? Bom dia. Bom dia pro pessoal de casa. É um prazer estar aqui, gente. Prazer é nosso. Isso acontece com seus pacientes? Sim, Ah, quero uma muito. coisa leve, pegar aquela bolachinha inocente. É o famoso como tão pouco, não sei por que não emagreço, né? Mas o pouco, às vezes, é muito calórico. E existem alimentos que eu costumo falar que são alimentos de alta densidade calórica. É muita caloria em uma pequena porção. O caso do amendoim japonês. É a mesma coisa de comer um prato gigante. Muito mais. Sabe aquele saquinho unitário, 180 gramas? Tem cerca de 600 calorias. Gente, e é a muita gente come coisa, assim, isso. ó. Come mesmo, e ainda quer mais. E ainda quer mais. Né? É. Então, olha só, por que eu estou falando desse assunto? Seguindo a Nath, que você pode seguir também, Nutri. Nath Gimenez. Lembrando que o Nath é T mudo, tá bom? Você pode seguir lá. Eu estava lá sempre assistindo as coisas dela que a gente fica vendo, né, amiga? Que a gente segue. Sim, sim. Eu vi este post aqui, ó. Pouca quantidade, porém muitas calorias. E ela mostra aqui pra gente esses alimentos que a gente pensa que é inofensivo, que nem a farofa. Ah, eu já vou comer uma farofinha. Eu amo colocar queijo ralado no meu ovo. Você entende? São coisas que a gente vai colocando e de repente, né? Vai somando bastante Vai calorias. somando. Então você exatamente. pode seguir a Nath, mas vamos pensar um pouquinho sobre esses alimentos, né? Vamos lá. Primeiro, não quero causar nenhum terrorismo nutricional, então nada é proibido, tudo em equilíbrio, obviamente, mas aqui o intuito é falar sobre calorias, né? Então a gente tem alimentos que têm bastante calorias em pouca quantidade e às vezes isso que você coloca e não enxerga pode estar sabotando o seu emagrecimento. Então se você visa o emagrecimento, prefira evitar esses alimentos, porque não vai te causar saciedade, você vai comer uma porção pequena e nessa porção pequena já vai ter bastante calorias. Então pensando exclusivamente no emagrecimento e falando apenas de calorias, esses alimentos acabam atrapalhando um pouquinho o seu objetivo e o seu resultado. E vai ter fome logo, né? E vai ter fome logo. Já vai querer comer de novo. Já vai querer comer de novo, porque o amendoim não te sustenta, né? Você não fica saciado com ele. E quando você vai conversando, beliscando o amendoim, você vai ver se você comeu Ai, eu 3 vou saquinhos. perguntar de um alimento específico Fala, que eu como que eu igual também tenho uma na louca. fila aqui. Pipoca. Ai, eu amo. Pipoca, gente. Se for a pipoca, aquela que a gente faz na panela, ou aquela que a gente faz na pipoqueira, excelente. Bastante fibra, saciedade. Não é muito calórico, mas a pipoca de micro-ondas, essa que você faz, essa é Nath? perigosa. Não. A minha é da Porque panela. ela A minha é bem- daquele de pipoqueira mesmo, que não vai nem... Aí depois eu coloco um Perfeito. azeite. Maravilha, perfeito. Pra ficar com gosto, senão o sal não O gruda, azeite ele é gente. calórico, mas se a gente conseguir dosar a quantidade, perfeito. Eu coloco um pouquinho de óleo para estourar, mas assim, faço uma baciona. Lá em casa faz fila. Ai, a imagina. pipoca da tia Maria. Não, mas gostoso. pipoca é um excelente, inclusive, petisco para criança, lanchinho da tarde. Tem bastante fibras, complexo B. Olha que Então dá maravilha. saciedade e não é uma coisa muito calórica. Mas a de micro-ondas eu acho interessante ficar atento. Inclusive, fica aqui o meu convite. Se você tem uma pipoca de micro-ondas aí em casa, abre o saco e vê o que tem dentro. Porque às vezes a gente tem essa mania de Sim. comer e não saber o que está comendo. Com certeza. Né? Mas abre, você vai ver uma pasta de gordura e milhos dentro. Depois que você abrir essa pipoquinha de micro-ondas, você come nunca mais vai querer comer. Ai, mas eu acho ruim, parece que fica o sal na Eu boca meio... gosto, não vou mentir, Ai, eu não como gosto. até, mas só que eu prefiro comer a que eu tenho em casa da pipoqueira, que sai até Muito mais barato, saudável. viu, gente? É. Tem um outro petisco que eu queria que você comentasse, porque eu vi no seu Instagram um dia desses, eu quase chorei, gente, que eu amo biscoito de polvilho tão levezinho, né? Outra também. Nossa, uma fumacinha que você come e Nossa, desaparece. E ele desaparece mesmo? Não. Ele vai lá para onde a gente não quer que ele vá. Ai, meu Deus, no flanco, no quadril. Gente, eu achei que era super de boa. A gente tem essa mania de achar, é tão levinho, né? Não vou jantar, vou comer um biscoitinho. Mas o biscoito de polvilho, ele é a base da fécula de mandioca. Então, é caloria pura, digamos assim. Não tem uma fibra, não tem um complexo B de qualidade, não tem vitaminas, nutrientes. E também não vai te trazer saciedade. Então, você come ali um pacote, daria para você ter comido um pratão de Eu tô arroz. passada, feijão. porque quando as crianças tem piriri, alguma coisa, come um biscoitinho polvilho. Ah, não, mas isso tem até, Isso tem até o um sentido? embasamento para dar Ah, uma tá. aprendida, né? Porque só a fécula de mandioca, ela prende um pouquinho o intestino. Tá. Mas só para essa Só pra finalidade. isso. A gente tá pensando na caloria aqui, gente. Sabe aquela coisa, eu vou comer uma coisa leve, só que tá sendo pior que um arroz, feijão com bife? Às vezes o acaba pessoal acontecendo fica isso. nessa, não vou jantar porque eu quero emagrecer, vou fazer um lanchinho leve. Aí o lanchinho leve tem muito pior mais que calorias do que talvez um prato que ela coloque legumes, proteína, um pouquinho de arroz ou até um pouquinho
pouquinho de mandioquinha ou qualquer outro tipo de carboidrato. Então, talvez esses lanches que a gente acha que está fazendo boas escolhas, tem muito mais calorias do que um jantar de qualidade, de fato. Sabe que às vezes eu acho que a gente precisava fazer mais, amiga? Porque a gente vai no mercado com pressa, né? A gente põe as coisas no carrinho. Não olha. É parar e para olhar o rótulo, né? Para ver o que tem ali de composição, né, Natália? Exatamente. É muito comum as pessoas fazerem, Natália, quantas calorias tem tal? Gente, vocês estão consumindo o produto e não estão lendo o que tem nele. Agora a rotulagem mudou, né? Não sei se vocês já viram. Sim. Nossa, até tá produtos assustando novos, um pouco. tá assustando. Alto em gordura, Nossa, alto em açúcar, eu achei o máximo. Porque às vezes a pessoa... Eu achei o máximo. Porque que eu pego aquele negócio assim, ai gente, eu vou comer esse negócio alto em gordura. Você vê ali alto em gordura, alto em açúcar, alto em... mas é enfim. importante. Mas é importante, porque daí o pessoal às vezes comprava determinadas coisas, não sabiam que era ruim. Então agora só de ter aquele aviso já acende o sinalzinho de alerta. Quando tem 3, alto em gordura, alto em açúcar, alto não sei o quê. Aí você deixa na prateleira, você não leva a casa. Você até assusta. Brincadeira. Não, e fica uma coisa assim, né? Mas fica a gente tem que bem pensar visível. nisso, né, Natália? Tem que pensar, às vezes a gente coloca para dentro e não sabe nem o que está consumindo, né? Então tem esse hábito de ler a tabela nutricional, de ler a lista de ingredientes. Ai, não sei identificar o que é esse ingrediente. Dá um Google. Hoje em dia a gente tem tão fácil acesso, né? A gente fica tanto tempo no Instagram, nas redes sociais, e não pesquisa alguma coisa que é de fato interessante. Mas a tabela nutricional, a lista de ingredientes, tudo isso tem lá. Então, não precisa, né, às vezes, deixar de comer. Basta entender o que você está consumindo e consumir na quantidade adequada. Nath, agora indica pra galera que está assistindo a gente o que é legal, né, comer que é bom e tem baixa caloria. O que você indica? Frutas, algumas frutas são excelentes para ter como petisco. Então, melão, morango, melancia, são excelentes porque tem baixa caloria, então você come numa quantidade maior e não exagera. A gente pode falar também de determinados legumes, então abóbora, abobrinha. Eu costumo falar que os alimentos de baixa densidade calórica são poucas calorias numa quantidade alta, que vai te trazer saciedade. Por isso que a gente bate tanto na tecla das frutas, dos legumes, da salada, porque são alimentos que não vai te trazer muita caloria, você vai conseguir comer numa quantidade adequada para você, vai te trazer saciedade e você fica bem o resto do dia. Super saudável. E super Muito, saudável. com certeza. É aquele famoso desembale menos e... Você sempre fala, descasque mais, né? Isso, que descasque mais. Você fala muito Eu isso. adoro essas frases dela. Mas é bom básico, que fica na muito cabeça e legal. a gente consegue pôr no dia a dia. Só dar um toque, muitas vezes a pessoa está em dieta, eu vou falar coisas que eu já fiz, tá? Então eu tô falando também de mim. Mas eu sei que tem gente que faz isso também. Não vou comer o pão porque tem farinha. Aí vai lá, ou faz uma receitinha de pão sem glúten. Aí usa o quê? A farinha de amêndoas, farinha de amendoim, farinha de caju. E a quantidade da caloria parece que é maior. Exatamente. Às vezes a gente fica nessa com medo do glúten, mas o glúten ele só é prejudicial para quem tem alguma determinada doença, como por exemplo doença celíaca, alguma sensibilidade ao glúten. Às vezes pessoas que não têm a doença celíaca, a alergia, mas que é sensível, tá? E aí às vezes as receitinhas sem glúten, como por exemplo o Lucas já falou, farinha de amêndoas, farinha de castanhas, tem mais caloria do que o pãozinho com glúten. Então se você não é celíaco, não tem por que ir para essas receitinhas, porque a gente está falando de oleaginosas, né, de castanhas de forma geral. Então as castanhas são fontes de gordura, apesar de serem gorduras boas, tem bastante caloria. Então às vezes você troca o pãozinho de forma integral por um pãozinho de amêndoas low carb, você está consumindo o dobro de calorias. Nossa, gente, que coisa. Quem Péssimo, consome isso está chocado. Não, e a gente realmente tem que pensar, senão a gente vai consumindo caloria, quando vê, não está tendo o resultado que a gente quer. É importante não ir na moda, né? Porque se a gente vai na onda da moda, procura um profissional, gente. Além de economizar dinheiro, você vai ter um resultado. Rafa, põe na tela para mim, quero passar o Insta da Nath, que é incrível. Ela faz vários vídeos, gente, vocês podem aprender muito com ela. É nutri.nath com temudo Jimenez. Segue a Nath que vocês vão conseguir acompanhar bem, falar isso é legal, isso não é. Eu dou várias dicas, né, Nath? respondo Dá muita caixinhas, dica. respondo direct. Não, e é legal que traz à nossa mente o pensamento sobre o que a gente come. E eu vejo que a mudança está nisso, a gente Exatamente. pensar, não é entrar no automático, que é o que a gente acaba fazendo muitas vezes no nosso dia a dia. Muito obrigado, Nath. Eu que agradeço Obrigada, o convite. Nath. Obrigada pro Bom pessoal de dia, casa viu? também. Bom dia para vocês. Sempre maravilhosa.